É impossível vir à casa do Senhor e não ter um encontro com o dono da casa. E hoje Ele quer falar comigo e com você. Nós vamos cantar a música que nós cantamos a semana inteira. Quero convidar você a se colocar em pé. Nós vamos cantar que Jesus venceu. Esse é o motivo real de nós estarmos aqui. A certeza do perdão em Jesus, a completa liberdade, não há mais condenação. Jesus venceu, sim, Jesus venceu. Ao falar está consumado. Amém. Assim como vocês estão, fechem os olhos, vamos orar. Nosso Deus bondoso, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por esse momento tão especial, tão importante para nós, de contato com a Sua palavra que teremos. Nós estamos aqui reunidos para celebrar a vitória de Jesus, amém, celebrar o poder do Senhor em nossa vida, celebrar tudo aquilo que foi conquistado por nós quando Cristo entregou a sua vida e ressuscitou, vencendo a morte, triunfando sobre todos os poderes espirituais, se tornando nosso Rei e Salvador. Que o Teu Espírito Santo
seja derramado sobre todos nós aqui, Senhor. Nós vamos ler a palavra, que a sua palavra venha suprir todas as necessidades que nós carregamos dentro de nós agora nesse momento. E que o Senhor prepare o nosso coração para logo mais estarmos juntos, participando dos símbolos do corpo e do sangue do Senhor, o pão e o suco que serão distribuídos aqui. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado, meus irmãos. Parece que vocês não ganharam presente hoje, né? Feliz sábado, meus irmãos. Agora eu senti. É que eu acho que teve gente que ficou meio assim porque não ganhou, sabe? Mas tem mais chance de ganhar, não tem, Marcelo? Tem mais chance de ganhar, né? Eu estava aqui, a gente estava conversando ali na hora do sorteio, né? E a gente estava comentando, né? Antigamente entregava marca-página, chaveiro, né? Aqui teve patinete, batedeira planetária, caixa Bluetooth, né? Coisa boa, coisa boa. Meus queridos, nós estamos na Sexta-feira Santa, uma semana que foi dedicada para relembrar o significado de tudo aquilo que Jesus fez por nós. Nós acabamos de cantar o hino que foi, durante a programação da Semana Santa desse ano, um resumo da mensagem principal, que é Jesus venceu. Nós tivemos a programação sendo realizada todas as noites da semana aqui, e os alunos da Escola Adventista, os pais da escola aqui do Campo de Fora também participaram. Tivemos aqui a turminha cantando todas as noites, uma programação toda especial preparada pelo Ministério Infantil da nossa igreja para as crianças aqui. E tivemos várias casas que se abriram e muitos irmãos que participaram das reuniões nos pequenos grupos. Quem que está aqui hoje que participou dos pequenos grupos aqui? Ó? Deixa eu só ver a mão levantada aqui. Olha, uma boa parte de vocês. Isso é muito legal, né? Muito bom. Eu, durante essa semana, eu estive dirigindo também um trabalho parecido com o que foi feito aqui na Igreja do Germânia. Todas as noites também eu estive lá participando dos pequenos grupos. E também estive de maneira virtual, não é, na casa do pessoal, através dos vídeos dos temas de cada noite da semana de oração também. Os vídeos que todos os dias eram colocados lá disponíveis no nosso site, nosso canal no YouTube da Igreja do Campo de Fora. Hoje, inclusive, subiu um vídeo lá, tá? O último dessa série toda aqui que a gente está estudando. E a cada noite nós seguimos os temas dos sermonários, não é? E eu sempre dando a ênfase que eu sentia no meu coração que eu deveria de estar apresentando para vocês. E hoje agora, antes de nós darmos início à cerimônia da Santa Ceia, daqui a pouquinho, nós vamos sair para realizar o lava-pés, a cerimônia do lava-pés. E só para que vocês entendam, eu não sei se há pessoas que nunca viram como funciona uma cerimônia assim de Santa Ceia. Jesus, ele lavou os pés dos discípulos na noite em que ele foi traído. Jesus, ele compartilhou com os discípulos o pão, símbolo do seu corpo, e compartilhou com os discípulos o suco de uva, símbolo do seu sangue. Mas antes ele lavou os pés de todos eles. E ele disse que ele era o mestre, estava fazendo isso, lavando os pés dos discípulos. Ele estava dando um exemplo, para que nós também fizéssemos a mesma coisa uns aos outros. E seguindo essa ordem do mestre, e ele disse assim: se eu que sou o mestre fiz isso, vocês serão felizes se vocês praticarem essas coisas. Nós, seguindo a ordem do mestre, realizamos antes da cerimônia da ceia propriamente dita, nós realizamos a cerimônia do lava-pés. E eu digo aqui uma coisa para vocês, todos vocês que estão aqui, independente se você é membro dessa igreja, se você não é membro dessa igreja, se você está vindo aqui hoje pela primeira vez, o único requisito espiritual que uma pessoa deve ter para poder participar da cerimônia da Santa Ceia é entender o significado dela. Nós compartilhamos o pão e o cálice, símbolos do corpo e do sangue de Jesus, porque de uma forma simbólica, nós estamos dizendo que queremos que Jesus faça parte da nossa vida. Nós estamos convidando o Senhor para fazer parte da nossa vida. Nós estamos pedindo para que Ele esteja em nós.
a gente come o pão, a gente toma o suquinho, né? Eles vão fazer parte do nosso corpo, né? Nós estamos ingerindo, né, o pãozinho e o suquinho. E é uma forma, como eu disse, simbólica de você dizer assim: Senhor, eu quero que o Senhor faça parte da minha vida. E se você veio aqui hoje à noite nessa igreja, eu tenho certeza que esse é um desejo que você tem. Você quer experimentar um relacionamento melhor com o Senhor. E isso não é algo baseado no merecimento de ninguém. Porque ninguém aqui merece. Nós todos somos falhos, nós todos temos pecado, nós todos temos problemas, nós todos temos nosso lado bom e nosso lado ruim, né? Quem mora com você sabe do seu lado bom e do seu lado ruim também, não é mesmo? A gente sabe, né? Tem dia que a gente acorda, parece que é só um lado, né? Às vezes o ruim, né? Que aparece na vida, né? Mas mesmo tendo essas vontades assim, contraditórias dentro do nosso coração, nós aqui estamos hoje em busca de Jesus, nós estamos aqui na presença dEle, nós estamos aqui pedindo para que o Espírito Santo dEle transforme a nossa mente, transforme o nosso modo de ser. Se você deseja isso de verdade, eu tenho certeza que Jesus trouxe você aqui hoje à noite nessa igreja com esse propósito. É um raciocínio simples. Jesus sabia que hoje teria Santa Ceia, não sabia? Sabia ou não sabia? Ou ele está sendo avisado agora de surpresa? Né? Ele está olhando assim para cá e fala: nossa, eles estão fazendo Santa Ceia lá no campo de fora. Não, ele sabia, não sabia? E se ele trouxe você aqui hoje, ele sabia que você também viria. Não sabia que você estaria aqui? Olha, se ele sabe que teria Santa Ceia, se ele que planejou isso na sua vontade maior, no seu desejo maior, se ele preparou esse momento especial hoje à noite nessa igreja e trouxe você aqui, com certeza não é só para você ficar assistindo e se sentindo culpado, indigno, ficar olhando para a sua vida e falar: quem sabe um dia, talvez. Não. Hoje é um momento para você olhar para a sua vida, ouvir a palavra de Deus e responder positivamente para Ele, dizendo assim: eu quero, Senhor, faça parte da minha vida. É um gesto simples. Todas as cerimônias da Bíblia, elas são simples. Cerimônia de batismo. Batismo é uma cerimônia simples. A gente entra na água, se molha e sai. Mas ela tem um significado profundo. É uma entrega total. Cerimônia de Santa Ceia é uma cerimônia simples, mas ela também tem um significado profundo. Também de uma entrega. Então, pode ser hoje para você o primeiro passo de uma vida diferente. Você veio para cá e receba isso hoje como o maior presente. A gente sorteou muita coisa legal para vocês aqui hoje, mas o maior presente é o presente espiritual que você vai receber. Então aqui todo mundo é indigno, ninguém merece. E tem gente que pensa assim muitas vezes, né? Vai ter Santa Ceia na igreja, então deixa eu dar uma ajeitada na minha vida essa semana, para eu poder participar da Santa Ceia. Engana-se você, meu querido. Não adianta ajeitar a sua vida, a sua natureza é ruim. E você não consegue dar jeito nela. Você pode até fazer um regime de coisas ruins, né? Você está lá durante a semana, você faz lá uma dieta de palavras pesadas, de gestos, de certas atitudes. Você pode até se segurar, né? Mas o coração, só Deus muda. E você hoje diz para Deus: eu quero que o Senhor mude o meu coração, participando de tudo que vai ser realizado aqui. Então é um presente de Jesus para você, esse momento, essa festa que a gente está celebrando. E na palavra diz que nós celebramos a morte do Senhor. É essa expressão que Paulo usa. Celebramos a morte do Senhor até que Ele venha, quando a gente participa da Santa Ceia. Muitos cristãos hoje, em diversos lugares do mundo, celebraram, cada um segundo a sua tradição, segundo o seu costume, segundo a sua fé, a morte de Jesus. Mas se você quiser olhar para o que a Bíblia fala, a Bíblia diz que quando nós comemos o pão e bebemos o cálice, repetindo as palavras do Senhor, seguindo o gesto dele, nós celebramos a morte do Senhor até que Ele venha. Então é isso que nós vamos fazer daqui a alguns minutinhos. Mas antes eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Lucas, capítulo 24. A partir do verso 13. O texto do Evangelho narra um encontro muito especial que acontece entre Jesus e dois de seus discípulos,
não fazem parte dos 12 discípulos, não são conhecidos. Inclusive, um deles aqui, a gente nem sabe o nome dele. Só o nome de um outro que é mencionado aqui. Mas essa conversa, ela tem um significado muito especial para a gente hoje. E se você tem acompanhado aqui todos os temas da Semana Santa, segundo os assuntos que foram preparados ali pela igreja, na temática Jesus Venceu, hoje o texto base da reflexão é Lucas capítulo 24. E eu quero ler com vocês Lucas capítulo 24, do verso 13 em diante. Esse texto é um texto que fala da ressurreição, não fala da morte de Jesus. Mas ele diz assim, Lucas capítulo 24, do verso 13 em diante. Diz assim: naquele mesmo dia, e esse mesmo dia é o domingo da ressurreição, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: ó nécios, tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. O que eu acho bonito aqui nesse texto é a forma como Jesus manifesta uma ironia divina, cheia de carinho, mas uma santa ironia quando ele aborda esses 2 discípulos que estavam indo de Jerusalém para Emaús, e eles acham estranho a suposta ou aparente ignorância daquele viajante desconhecido sobre o que havia acontecido naquele final de semana. É o domingo da ressurreição, né, o domingo de Páscoa, como a gente fala, que não era domingo de Páscoa para eles. A Páscoa havia acontecido na quinta e na sexta, a Pessa judaica, a Páscoa judaica, que essa semana aconteceu na quarta e ontem, né, foi Pessa judaica, coincidentemente, quarta e ontem. A Pessa, a Páscoa judaica, ela vai celebrar a libertação da escravidão do povo hebreu lá do faraó do Egito, a história de Moisés, lembra? Então, é essa que era a festa. E domingo aqui era um dia normal. Domingo não era dia de guarda, dia de descanso. Domingo é a segunda-feira, no tempo da Bíblia aqui. E eles estão voltando para a rotina deles, esses discípulos. E frustrados, desanimados, porque eles haviam, uma semana antes, chegado em Jerusalém com a expectativa de que Jesus se revelasse rei, se manifestasse como rei, assumisse o trono de Davi e, de alguma maneira, desse um golpe, entre aspas, político, porque na verdade não seria golpe. Se ele era o descendente de Davi, ele era o legítimo dono e herdeiro do trono de Israel. Golpe era o de Roma, tomando conta de um reino que não era deles. Ele readquiriria o seu direito de ser rei. E eles pensavam que isso aconteceria.
Tanto que Jesus ele é saudado pela multidão como rei. Eles vão saudá-lo como rei e vão pedir para que, inclusive, ele o salve. Aquela saudação famosa que a gente costuma ler nos evangelhos, né? Hosana ao filho de Davi, sabe? O Hosana não é uma interjeição de exaltação. A gente pensa que Hosana é tipo um elogio, não é? Hosana é uma palavra em hebraico, Roshieno, salva-nos. É isso que significa. Então as pessoas recebiam Jesus com gritos de salva-nos, por favor, salva a gente, salva, porque você é o rei. E eles receberam Jesus com aqueles ramos, né? Hoje você vê assim os ramos, e domingo passado, muitos católicos, principalmente católicos, né, costumam levar os ramos na igreja para celebrar lá o domingo de ramos, né? Mas os ramos que eles usavam naquela época lá em Israel, eles tinham outro significado. Tinha uma festa chamada Festa dos Tabernáculos, que eles costumavam fazer tendas com aqueles ramos. E esse ramo, usado na Festa dos Tabernáculos, tinha um significado. Ele significava a libertação de todas as opressões. Eles diziam o seguinte: nós um dia fomos nômades, na época do Moisés, quando eles saíram do Egito e peregrinaram do deserto, lembra? Eles haviam peregrinado por 40 anos até a terra prometida. Então eles celebravam a Festa dos Tabernáculos, que acontecia no final do ano, não na época da Páscoa, era no final do ano. Eles celebravam fazendo tendas com aqueles ramos, e eles falavam assim, até hoje os judeus fazem isso, na festa de Sucote, que é tabernáculos. Eles diziam assim, olha, nós um dia fomos peregrinos, mas agora a gente habita na nossa terra como homens livres. Só que eles não estavam livres, né? Roma dominava aquela região. Mas eles saudaram Jesus com aqueles ramos nas mãos. Era uma espécie de código, entende? A gente sabe que você é o rei. Você pode devolver para a gente a nossa terra, a nossa liberdade, aquilo que um dia a gente perdeu. Então tem muita coisa na história que a gente, por estar tão distante dela, a gente não entende, né? Quando a gente lê os evangelhos assim. Então eles saudaram Jesus com a esperança de que ele fosse rei. Só que ele foi preso na quinta-feira, foi julgado às pressas durante a madrugada e logo na sexta-feira pela manhã. E quando Jerusalém acorda, Jesus já estava carregando a sua cruz na direção do Calvário para ser crucificado. A gente tem assim uma ilusão, né, uma ideia errada do povo de Jerusalém quando a gente lê o texto dos evangelhos. A gente pensa assim, que Jesus foi recebido como rei no domingo e na quinta-feira foi rejeitado pelo povo, né? Receberam Jesus como rei e pediram a morte dele dias depois. Que multidão fria, que gente de coração ruim, né? Que povo tão frívolo, né? Mas na verdade é exatamente o contrário. Por que prenderam Jesus de noite? Por que condenaram ele de madrugada? Para que o povo não visse, entende? Porque Jesus era popular. E só mataram ele às pressas exatamente porque ele era popular. No local onde Pilatos julga Jesus, cabia pouca gente. Então os que estavam lá haviam sido escolhidos a dedos, né? E quem foi o ladrão que eles escolheram soltar naquele dia lá? Todo mundo conhece o nome dele, né? Você sabe o que significa o nome Barrabás? Você sabe o que significa o nome Barrabás? Significa filho do pai. É o nome Bar-Aba. E sabia qual era o primeiro nome dele? Do Barrabás? Existem manuscritos antigos do Evangelho de Mateus que trazem o nome dele. O nome dele era Jesus. Jesus, filho do pai. Então, quando escolhem esse prisioneiro, escolheram ele assim, de caso pensado, para confundir o povo mesmo. Se tinha gente ali que não sabia quem era, e Jerusalém estava vivendo um final de semana de festa. Tinha muita gente que não era de lá. Havia ouvido falar de Jesus, porque ele entrou na cidade sendo saudado como rei, mas não sabia quem ele era, não conhecia Jesus. E aí, de repente, pedem para que libertem Jesus, o Filho do Pai. Né? E é do outro lado que condenassem Jesus, o Messias. E Messias, naquele tempo, era exatamente o candidato ao trono do rei Davi. E na cabeça de muitos, o Messias era um guerreiro, era um guerrilheiro, entende?
Então muita gente pediu pensando que era um e condenar o outro. Só que tudo isso havia acontecido, e isso havia agitado Jerusalém. E muitos depois foram entender que foram vítimas de manipulação, e aquele final de semana muitas pessoas discutiram sobre o que havia acontecido. Por isso que quando Jesus agora, ressuscitado, no domingo, ele encontra esses discípulos que estão indo para Emaús, e Emaús era uma vila que ficava a uns 8, 9 quilômetros lá de Jerusalém. Quando ele encontra aqueles homens, e ele pergunta: o que vocês estão discutindo aí pelo caminho? E aqueles homens dizem assim: você é o único que está voltando de Jerusalém, porque o caminho era o mesmo, né? Você está vindo de Jerusalém e você não sabe o que aconteceu? Mas se você está vindo de lá, pelo menos você deve estar sabendo o que aconteceu. Você não sabe quais são as últimas notícias? E aí que eu acho bonito a ironia de Jesus. Ele fala: quais? Quais são as últimas notícias? Porque vocês estão com o jornal da sexta-feira na mão, mas eu tenho o jornal do domingo de manhã. Vocês estão com a notícia da morte, do Calvário, mas eu tenho a notícia da ressurreição. Quais são as últimas notícias? E eu acho muito bonita a forma como Jesus ele vai trazendo esses homens de uma percepção totalmente subjetiva do que havia acontecido para a clareza da verdade dos fatos. Porque eles estavam entristecidos, eles ouviram as notícias, eles pensavam que era aquele que havia de redimir Israel, eles viram que alguns discípulos já tinham visto o túmulo vazio, as notícias haviam sido ali verificadas de que realmente o corpo não estava lá, mas eles não entenderam ainda o que havia acontecido. Então, todos os verbos que aparecem aqui no texto que eu li para vocês, eles demonstram essa interpretação subjetiva dos fatos. E aí Jesus olha e fala assim: como que vocês são lerdos, ele fala, como vocês são demorados, como vocês são lerdos de coração. É essa a expressão que ele usa. Porque esses homens, eles estavam interpretando todos os acontecimentos com base no sentimento deles. E não é o que a gente faz na vida o tempo todo? Não é? A gente interpreta tudo com a lente, não da lógica fria dos fatos, até porque ninguém consegue observar tudo pela lógica fria dos fatos. Até aqueles que acham que são frios na análise dos fatos, eles também estão interpretando com uma dosagem de experiência particular, de realidades que um dia aprenderam na vida. Sempre as emoções, elas estão ali fazendo parte do nosso processo de julgamento, de discernimento, de escrutínio das coisas. Então Jesus diz assim: vocês têm o coração pesado, lerdos. E nós somos assim. Você olha a sua vida, e eu não sei o que você viveu aí nos seus últimos dias, não sei o que você passou nas suas últimas semanas, mas muitas vezes você está com o seu coração cansado, pesado, porque você tem interpretado tudo o que aconteceu com você nos últimos dias pela lente das suas emoções. Ou então por aquilo que as pessoas disseram para você que aconteceu com você. Às vezes tem gente que olha para você e fala: vixe, não dá mais jeito não. Acabou, já foi. Ou às vezes você percebe aquele olhar, né, de quem olha para você e fala: tadinho, isso aí já era. Não é? As últimas notícias, né? A pessoa olha e fala: olha, aquele lá, ponto final, the end, né? Acabou. Quem tem a última notícia sobre a sua vida? Quem que tem autoridade para falar que acabou ou não acabou? É o que você sente? É o que as pessoas falam? É a opinião dos outros? Mas não é isso que parece que conta para a gente? É o que a gente sente, é a opinião dos outros. Se alguém olha para você e fala: nossa, ó, está podendo, hein? Ó, cresceu na vida, hein? Ó, subiu. Aí você fala: pô, realmente, né? Eu acho que agora deu certo, né? Porque todo mundo acha que eu dei certo, né? Se fala para você assim, né? Oh, vamos orar por você. É um jeito de falar assim: ó, você está mal mesmo, meu irmão. Para muitos é assim, né? Nós somos levados pela opinião dos outros, ou então pela nossa interpretação com base no coração. Mas Jesus olha para a gente hoje, e Ele diz que somente Ele tem a autoridade para poder dizer para a gente qual é a última notícia. E o que Jesus faz com esses discípulos? Diz aqui o texto que Ele, começando por Moisés,
passando por todos os profetas, foi falando que a respeito dele aparecia em todas as Escrituras. A Bíblia, ela só pode fazer bem para você se você enxergar tudo aquilo que ela ensina pela ótica de Jesus. Jesus é a interpretação da Escritura. Se você for estudar a Bíblia, como muita gente faz aí, simplesmente como um livro de curiosidade ou um livro de doutrina, você vai aprender muita coisa, porque de qualquer contato com a Bíblia ensina, você aprende. Mas se você quiser saber realmente qual o poder que ela tem, você precisa enxergar a Escritura pela ótica de Jesus. Eu já disse isso outras vezes e falo de novo. Leia os Evangelhos. Não aproveite só para pensar na vida de Jesus durante a Semana Santa, não. Leia os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Esqueça a história que você já viu nos filmes, ou a maneira como você recebeu a informação sobre a vida de Jesus. Receba a informação de primeira mão, de quem viu, que está aqui, ó. Leia a história. E veja aquilo que Jesus ensina e como ele vai agir de acordo com aquilo que ele ensinou. Porque a forma como ele realiza a vida, como ele cura, como ele se relaciona com as pessoas, como ele se relaciona com coisas importantes do dia a dia, demonstra como ele praticava aquilo que ele ensinava. E é assim que você vai aprender como é que Deus revela a si mesmo em Jesus de Nazaré. É isso que esses homens aqui recebem de Deus. Eles não recebem um estudo bíblico doutrinário apenas, eles estão aprendendo como Deus é na vida. E diz o texto que quando eles chegaram lá em Emaús, Jesus, ele deu a entender que ia embora. Eles entraram lá numa casa e eles insistiram para que ele ficasse com eles. Falaram, está tarde, o dia já está, o sol está se pondo, já está ficando tarde, fica aqui com a gente. E Jesus entrou, sentou na mesa, e diz que ele pegou o pão, ele abençoou o pão, e diz que ele partiu o pão. E quando ele partiu o pão, os discípulos viram aquele gesto e reconheceram Jesus. No gesto simples, né, de dividir a comida. Coisas que ele fazia sempre, de repartir o pão com as pessoas. Porque Jesus, ele é visto não só em doutrinas ou ideias que são apenas filosóficas, é na vida mesmo, no dia a dia, sabe? Ele não fala só de generosidade, ele divide o pão com quem precisa comer. Ele fazia isso. E eles viram Jesus no partir do pão e reconheceram ele. E naquela hora, diz que ele sumiu da presença deles. E eles voltaram para Jerusalém, não se importavam mais que era de noite, estava tarde, estava escuro. Eles foram contar para os discípulos que eles viram Jesus e como ele foi reconhecido por eles no partir do pão. A gente vai partir o pão como Jesus fazia, daqui a pouquinho. E eu espero de verdade que você hoje reconheça Jesus no gesto de partir o pão, mas que você receba Jesus no seu coração nessa noite. Somente Ele pode falar para você quais são as últimas notícias na sua vida. Só que as últimas notícias de Jesus são as notícias da ressurreição, do perdão, do recomeço de vida, de uma nova oportunidade, de uma nova realidade. A notícia que Ele tem hoje é de vitória. Por isso que a igreja, durante toda essa semana, enfatizou não o sofrimento físico de Jesus na Semana Santa, que é o que muita gente pensa, né? Pensa na dor da cruz, na coroa de espinhos. Muitas encenações da paixão de Cristo aconteceram hoje em muitos lugares. E as pessoas, elas ficam só na camada superficial dos acontecimentos da história. Mas poucas pessoas olham para entender o que ela representa para a gente hoje. E essa história representa não a dor da morte, do sofrimento, mas da vitória. Ele venceu para que você pudesse ser vitorioso, de verdade. Ele venceu para que ninguém pudesse olhar para você e falar assim, ó, fulano deu certo, fulano deu errado. Porque quem pode dizer isso de você é Ele só. E tudo aquilo que Ele fala sobre você é para o seu bem. É para que você entenda que essa vitória é tua. Quem tem a última palavra sobre a sua vida é Ele. Mais ninguém. Não é o que você sente, não é o que falam, mas é o que Ele diz. E hoje Ele está aqui para ser reconhecido por nós no partir do pão. Nós vamos partir o pão, nós vamos repartir o cálice, lembrando e celebrando a morte do Senhor. Não a morte que aconteceu lá atrás, no passado apenas, mas a vida de Jesus, porque Ele está aqui entre nós hoje.
Ele está aqui entre nós hoje. Você acredita nisso? Você acredita que Ele está aqui? A gente não está fazendo uma encenação da última ceia. Nós estamos celebrando a presença do Senhor. E Ele convida você para participar. Como eu disse, não importa se você entrou aqui com seu coração cheio de pesar pelos seus pecados, se você entrou aqui feliz por essa oportunidade, se você entrou aqui na dúvida, não sei se vou participar ou não, é para você participar. E eu falo isso com toda segurança e certeza em nome de Jesus. É uma oportunidade para você convidar Jesus para estar com você. Os discípulos convidaram, né? Senhor, fica conosco. Não vai não, está tarde, fica com a gente. Que essa seja a sua oração. Senhor, fica comigo. Não passa não. Não deixa Ele passar reto. Chama Ele para ficar junto. Fica comigo. E no partir do pão, o Senhor vai estar presente e vai se revelar para cada um de nós aqui hoje. Que você aproveite esse momento. Eu vou fazer uma oração agora e nós vamos sair para a primeira parte da nossa cerimônia, que é a parte do lava-pés. Como é que a gente vai fazer o lava-pés? Vocês vão se dirigir ali para a parte aqui de baixo, descendo as escadas. Nós temos ali na área ali do pátio da escola, já bacias, toalhinhas preparadas. Os nossos diáconos, diaconisas vão estar orientando vocês também. Você pode participar do lava-pés entre família, os membros da mesma família, às vezes marido e mulher que queiram participar juntos, podem participar juntos. Casais que são casados podem participar juntos se quiserem. Mas geralmente homens, eles lavam os pés dos homens, mulheres lavam os pés das mulheres. A gente faz assim, tá? E nós vamos agora, eu vou fazer uma oração aqui com vocês, nós vamos sair, e assim que vocês terminarem, voltem para cá, voltem, se assentem aqui, a gente vai estar aqui cantando, preparando aqui um ambiente, e assim que todo mundo estiver aqui, a gente vai dar início à parte da Santa Ceia, distribuindo aqui o pão e o cálice, celebrando a morte do Senhor. Entenderam direitinho? Vamos ficar em pé então, vamos orar, e assim que eu terminar a oração, vocês já podem se retirar para participarem do lava-pés. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra que foi ouvida nessa noite. Muito obrigado pela vitória que o Senhor conquistou na cruz e no túmulo vazio por cada um de nós. É por isso que as nossas emoções e a opinião dos outros não importam para nos definir. Somos definidos pelo Teu olhar sobre a nossa vida. E o Teu olhar é de amor, é de perdão, o Teu olhar é de restauração, é de ressurreição. E não importa quantas mortes cada um aqui tenha passado na vida, quantas mortes emocionais, espirituais cada um tem experimentado, o Senhor nos dá vida hoje, e nós estamos aqui pelo Teu poder. Nós vamos agora participar de uma cerimônia muito importante, cerimônia do lava-pés, cerimônia que nos lembra do Seu gesto de humildade, mas que também simbolicamente nos purifica para participarmos do pão que simboliza o Teu corpo e do cálice que simboliza o Teu sangue. Abençoa, Senhor, esse momento, que seja um momento muito especial, um momento muito espiritual para todos nós. Continue com o Teu Espírito em nossos corações. É o que Te pedimos em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Vamos, seguindo a orientação dos diáconos agora, sair. E assim que terminarem o lava-pés, vocês podem voltar aqui para a gente dar início à Santa Ceia. Senhor, esta é a Santa Ceia, memorial do eterno amor. Os emblemas que hoje vemos simbolizam redenção, pois de Deus o sacrifício limpa o mal e traz perdão. Nosso mal e vil pecado trouxe dor e perdição, mas de Deus o
Santa Ceia lembra a morte de Jesus. Vemos sim a nossa culpa, morto foi por nós na cruz. Tudo enfim de triste, nessa cruz desfeito está. Para nós somente existe paz em Deus que durará. Damos graças e louvores, homenagens ao Senhor. Temos fé em sua vida, seu real e eterno amor. Amém. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, nós estamos reunidos em torno da Tua mesa, nesse momento em que o Senhor não é convidado nosso, o Senhor é nosso anfitrião. O Senhor nos recebe. Nós somos todos convidados do Senhor para esse momento tão especial de celebração, de conquista, de prática das bênçãos espirituais da sua vitória em favor de cada um de nós. Que o Senhor esteja com Teu Espírito Santo em cada coração aqui presente. Que esse gesto simples de comer do pão e beber do cálice represente o início de uma experiência mais íntima de comunhão contigo para cada um de nós aqui, Senhor. Abençoe esse momento em que nós estamos dando início a essa cerimônia. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos assentar, irmãos.
Nós todos participamos já da cerimônia do lava-pés e aqui nós estamos reunidos para esse momento, como eu disse antes, simples, mas muito significativo. Desde o início da história da igreja, muitos discípulos de Jesus se reuniram em circunstâncias as mais diferentes para celebrar isso que a gente vai celebrar agora. Lembrar da morte do Senhor através do comendo o pão, bebendo do cálice, numa cerimônia que a princípio era uma festa. Os primeiros cristãos, eles não celebravam a ceia com o espírito de tristeza, e muito menos com um espírito de um sentimento excludente. Não, para eles era a forma de terem, num gesto simples, a lembrança viva de Jesus e ter a presença dele por meio do Espírito Santo através desse gesto. Só que o tempo passou, a cerimônia que era antes uma espécie de junto à panela que acontecia com os irmãos primitivos, né? Eles se reuniam para a refeição comum, e no meio da refeição comum o pão era separado, o cálice era separado, e ali as palavras do Senhor eram lembradas. Eles comiam, bebiam, e simbolicamente Jesus estava na mesa com eles também, participando da alegria. O tempo passou, a cerimônia virou uma cerimônia cheia de misticismo. A Idade Média trouxe muitas ideias que não eram vividas por esses discípulos iniciais de Jesus. A cerimônia se transformou na Eucaristia depois, como foi celebrada por séculos pela Igreja Cristã do Ocidente. No Oriente, os cristãos ortodoxos também desenvolveram seus próprios ritos ao celebrarem a cerimônia da presença do Senhor, a presença mística no pão e no cálice. A coisa seguiu por um caminho de complexidade que a cerimônia não tinha. Mas hoje nós estamos aqui fazendo a cerimônia dentro do nosso jeito, do nosso costume, mas com um espírito também de celebração, também de festa. Nós não estamos na procissão do Cristo morto, né? Como muitos fazem. Não, porque Ele não está morto, Ele está vivo. Ele está vivo pelo Espírito Santo em nossos corações, mas Ele está vivo, Jesus está vivo. E como eu já disse tantas vezes aqui na igreja para vocês, Ele ressuscitou dos mortos e Ele é, como Paulo diz, o novo homem. A nova humanidade existe. A nova criação, ela já começou. E a nova criação, ela começou há 2000 anos atrás. A gente pensa que ela vai aparecer só depois do milênio, e depois que o mundo for renovado, a nova criação vai surgir. Não, a nova criação já existe em Jesus de Nazaré. O novo Adão já existe. E é a essa nova criação que nós somos convidados a participar, quando nós nos unimos com o Senhor. Essa união de Jesus na sua vida, ela acontece pelo Espírito Santo no seu coração. Mas comer desse pão e beber do cálice é um gesto, é uma forma de você dizer para Ele hoje que você quer essa comunhão com Ele agora. Todos vocês são convidados a participar. Nós vamos ficar em pé, eu convido todos vocês a ficarem em pé, os que forem participar do pão. Nós vamos, como nós costumamos fazer, relembrar as palavras do Senhor. E nós vamos relembrar as palavras do Senhor através da leitura da Bíblia. Nós vamos ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 11. Existem vários versos da Bíblia que a gente poderia ler, mas esses são os mais conhecidos, e hoje eles são cheios de significado, porque ali Paulo instrui os cristãos a celebrarem a morte do Senhor através dessas palavras e desse rito. Então nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos fazer agora a leitura do texto que fala sobre o pão, sobre o cálice, e logo depois nós vamos nos ajoelhar, e a Glácia e o professor Hamilton, eles vão fazer a oração, consagrando e dedicando a Deus o pão e o cálice. Assim que eles terminarem a oração, nós vamos ficar novamente em pé, e os nossos diáconos e diaconisas vão servir a vocês os dois, o pão e o cálice. Vocês vão receber os dois, tá? Assim que você receber os dois, você vai se assentar, tá bom? E não come e não beba, vamos aguardar todos serem servidos, e aí nós juntos vamos participar do pão
e do cálice, que representam o corpo e o sangue de Jesus. Convido aqueles que queiram acompanhar, 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes em que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém. Oremos. Convidamos a todos se colocarem de joelhos, aqueles que podem, para juntos elevarmos a prece. Através do teu amor, o Senhor, Deus, nos enviou o seu Filho, que foi sacrificado por nós. Pai, te somos imensamente gratos por essa chance de restabelecer o nosso relacionamento contigo. Através do pão agora, vamos relembrar isso, o seu imenso amor por nós, que através do corpo de Cristo, Ele foi sepultado, mas também reviveu e nos deu então a vitória. Te agradecemos, Pai, por isso, e pedimos que abençoe, Senhor, a cada um aqui, que cada um que receber o pão também receba o Espírito Santo na sua mente, que possamos reatar a cada dia o nosso relacionamento contigo e relembrar desse momento especial. Da mesma maneira, Senhor, ao recebermos esse puro suco de uva, que representa o teu sangue, sangue que representa a vida do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ao este suco de uva entrar em nossa corrente sanguínea, Senhor, possa revigorar a nossa alma na certeza de que o Senhor breve voltará. E voltará para buscar os seus, ao qual cada um de nós estamos nos preparando para a eternidade. Deus, por favor, abençoe esse suco. Mais uma vez te pedimos em nome de Jesus. Amém.
À medida que vocês forem recebendo o pão e o cálice, vocês podem se assentar. Só se assentem quando vocês tiverem recebido os dois. As diaconisas estão distribuindo o pão, os diáconos estão distribuindo o cálice. Mas não bebam, vamos aguardar todos serem servidos para depois nós participarmos. Eu vou ler aqui alguns textos que lembram os últimos momentos de Jesus. E eu leio agora Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou o verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Baçã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Glorificai-o vós todos, descendência de Jacó, reverenciai vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu, quando ele gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e de fartar-se. Louvarão o Senhor os que te buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino. É ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor à geração vindoura. Hão de anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer, e contarão que foi ele quem o fez. Amém. Isaías diz: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Alguém aqui não foi servido? Alguém não foi servido? Na galeria todos aí foram servidos? Foram? Isso é um joinha, né? Todo mundo aí? Tá. Aqui embaixo também? Todos foram servidos, né? O texto que nós lemos de 1 Coríntios diz que Jesus tomou o pão, deu graças, depois ele partiu e distribuiu aos discípulos. Nós lemos o texto, nós damos graças, nós partimos, distribuímos a vocês, como Jesus fez, o cálice também. E Jesus naquela noite, há 2000 anos atrás, quando ele abençoou o pão, a Bíblia não traz as palavras da oração de Jesus, mas a tradição judaica, que durante muitos séculos preservou a bênção, porque é a bênção do pão, que é feita todo dia, e a bênção que é feita numa cerimônia que acontece todo culto de sábado numa sinagoga, que é a bênção do Kiddush, como eles chamam. Você abençoa o pão e abençoa o cálice. Então nós sabemos quais são as palavras que Jesus disse, embora elas não estejam preservadas na Bíblia, porque faz parte da oração de todo judeu. Ele levantou o pão e ele disse assim: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Bendito sejas tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que faz brotar o pão da terra. E aí logo depois dele ter proferido essas palavras, ele disse assim: esse pão agora é meu corpo, e vocês estão recebendo o meu corpo. Tomem, comam,
e lembrem de mim. E é o que a gente vai fazer agora. Primeiro nós vamos comer o pão, tá? Em oração, assim como vocês estão, vamos juntos participar do pão. Amém. Amém. O texto que nós lemos de Coríntios diz que Jesus tomou o cálice, também abençoou o cálice e repartiu entre os discípulos. E da mesma forma, a gente também conhece a bênção do cálice, que é uma das bênçãos mais tradicionais que todo judeu faz. Pôr do sol de sexta-feira, culto do sábado e momentos festivos. Eles levantam um cálice e eles repetem a frase, a bênção que Jesus também fez naquele dia. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Bendito sejas tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que criou o fruto da vinha. E logo depois de dizer essas palavras, ele disse: esse cálice representa o meu sangue. Vocês vão tomar e beber, e todas as vezes que vocês beberem desse cálice, vocês vão fazer isso lembrando de mim, em memória de mim. E é o que a gente vai fazer agora. A gente vai beber o cálice, mas a gente bebe sempre com um espírito de alegria. Ninguém bebe, ainda mais numa ocasião tão especial como essa, com espírito de tristeza, não é? A gente celebra. E Paulo diz, nós comemoramos e celebramos, lembramos, festejamos, literalmente, a morte do Senhor, até que Ele venha. Então nós vamos agora levantar o nosso cálice, e nós vamos falar aquilo que também Jesus, com certeza, naquela noite falou, e todos eles falam até hoje. Quando você bebe, às vezes assim em português a gente fala saúde, né, quando vai brindar, né? Mas eles têm uma outra frase, eles falam lehaim. Lehaim, isso é hebraico, todo mundo vai sair falando hebraico hoje, né? Lehaim, e faz assim, ó, Haim, que é um M no final, Lehaim, tá? Então vamos lá, eu vou falar e vocês vão repetir, tá bom? Então a gente vai brindar agora a salvação em Jesus, a bênção que é participar de um momento tão especial como esse, a vitória de Jesus por cada um de nós. Então vamos lá, Lehaim, bebamos para a vida, amém. Amém, amém. Quantos estão agradecidos a Deus por essa noite de hoje? Levanta a mão aqui para ver. Amém. Deus seja louvado. É para que você saia daqui com o seu coração leve, leve de toda maldade, de todo pecado, com a certeza de que os nossos pecados já foram pagos por Jesus, lá no passado, na cruz. O perdão dele é nosso hoje, a nossa comunhão com ele está renovada. Nós comemos o pão, bebemos o cálice e de uma forma simbólica nós convidamos Jesus para estar dentro de nós. E eu tenho certeza que Ele ouviu essa nossa oração e Ele viu esse nosso desejo. E nós estamos aqui felizes na presença dEle. Vamos sair daqui
carregando em nosso coração essa alegria. Eu quero que você saia feliz daqui, porque é para a gente celebrar a vitória de Jesus que a gente veio aqui hoje nessa noite, não é? Participar de tudo que nós participamos. Nós vamos cantar um último hino para a gente sair. E é um hino que foi escolhido aqui com muito carinho pela nossa equipe do louvor. E esse hino, ele traduz o nosso espírito, o nosso sentimento nessa noite. No Inário Adventista, ele tem o número de 45. É um hino tradicional, Suave Espírito. Esse hino, ele, na sua letra, afirma uma certeza, uma declaração de fé, de que o Espírito Santo está entre nós, está no nosso coração, está na nossa vida. Saia daqui cantando essa música como uma resposta sua a tudo que você viveu aqui nessa noite. Vamos ficar em pé, vamos cantar um Suave Espírito, e logo depois de cantarmos essa música, eu vou fazer uma oração final para nós nos despedirmos aqui desse lugar. Nós te louvamos, Senhor, nosso Deus, por tudo que nós recebemos hoje de bom, pela sua palavra que nós ouvimos, por essa cerimônia de ceia, onde renovamos nosso compromisso contigo, pela presença do teu Espírito em nosso coração. Abençoe a todos nós, tome-nos nos seus braços e continue guiando os nossos passos para que a vitória de Jesus realmente seja nossa, porque pela fé hoje nós nos
apropriamos de tudo que Ele conquistou em nosso favor. Que o Senhor abençoe a todos e nos acompanhe agora ao irmos para os nossos lares. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, meus irmãos, meus amigos, todos vocês que participaram da organização dessa noite aqui, aos nossos diáconos, diaconisas, pessoal do louvor, pessoal que decorou a igreja, ao professor Hamilton, que representa a escola, que dirigiu essa semana maravilhosa aqui na igreja, aqui presente junto com a gente. Muito obrigado a todos vocês. Que vocês tenham um feliz sábado.